Pois é, meus amigos, não deu para o Atlético de Madrid na final da Copa do Rei, derrota contra a Real Sociedad na disputa de pênaltis. Era o Atlético de volta à final da Copa do Rei pela primeira vez desde 2013, né? Era uma grande campanha do Atlético, muito difícil chegar na final passando pelo Barcelona na semi naquele confronto maluco. Tinha pelo caminho a Real Sociedad, que assim, eu entendo e concordo que o Atlético, obviamente, era o favorito, né? Não vou, não vou me fazer coitado aqui de dizer que o Atlético não era o favorito. É óbvio que o Atlético era o favorito. Mas esse time da Real Sociedade é muito chato de se enfrentar, né? É um time que tá com um trabalho recente aí do Matarazzo, 4 meses, 5 meses que ele assumiu a Real Sociedade. É um trabalho recente, mas que ele já conseguiu transformar esse time, fazer esse time voltar a ser um time muito chato, muito difícil de se enfrentar. É um time que tem jogadores muito bons, né? Solé, Barrenechea, esse cara da imagem, o Oyarzabal, que é um grandíssimo jogador, cara. E por mais que o Atlético fosse favorito, chegasse num bom momento, vindo aí de classificação na Champions League, acabou não conseguindo sair com o título. E essa é uma final muito zicada, cara, porque você. O Atlético ele começou a final já atrás do placar. É praticamente. É jogo único, né? Mas é praticamente um cenário de que se tivesse. Se fosse ida e volta, e no jogo da ida a Real Sociedade ganhou de 1-0. E no jogo da volta o Atlético já começa tendo que correr atrás desse 1-0. Porque a Real Sociedade fez o gol com 14 segundos de jogo, né, cara? Inclusive, o gol mais rápido da história das finais da Copa do Rei, né? Nunca tinha tido um gol tão rápido numa final da Copa do Rei. 14 segundos aí. Um gol que vem de uma sequência de bizarrice, cara. Assim, a Real Sociedade dá a saída de bola, eles dão uma bola, um passe longo lá pro lado esquerdo. Aí a bola quica no chão, o Juliano Simeone erra o tempo de bola. A bola passa por ele, aí sai o cruzamento. Aí o Ruggeri na disputa com o Barrenechea, o Ruggeri, que é um jogador alto, perdeu para o Barrenechea com uma facilidade absurda. E aí você tem depois o erro do Musso, né? Que o Musso tá completamente mal posicionado, cara. Tipo assim, aqui tem a trave, o Musso ele tá praticamente aqui, tá ligado? Parece que ele tá ajeitando a barreira para uma cobrança de falta, ele deixa o lado aqui todo aberto. Aí o Barrenechea cabeceia no outro lado e ele não consegue voltar para pegar. Tipo, é uma cabeçada fraca do Barrenechea, mas ela vai lá no canto. E se o Musso tá no meio do gol, ele pegaria essa cabeçada. Mas ele tava mal posicionado, ele tava muito pro lado. E aí ele não conseguiu pular a tempo. Então é uma sucessão de erro, cara. É Juliano Simerano errando o tempo de bola, é Ruggeri perdendo a disputa. E o Musso mal posicionado. É inacreditável, né, cara? Acontecer tanta merda. Logo no primeiro, literalmente no primeiro lance do jogo, olha o tanto de cagada, cara. Isso reforça o que eu tô sempre falando aqui pra vocês, como a defesa do Atlético de Madrid é horrível, cara. A defesa do Atlético é, sem sombra de dúvidas, o pior aspecto dessa equipe, e o ponto mais negativo dessa equipe. E por mais que seja um bom time, um time competitivo, o Simeone ele não consegue balancear as duas coisas, você tá entendendo? Ele não consegue. Como é que eu posso dizer? Ele não consegue fazer o time atacar super bem e ao mesmo tempo defender super bem. Eu não acho que seja puramente uma questão de qualidade técnica. Tipo, você pode querer argumentar, não, Yuri, mas é porque os jogadores da defesa do Atlético são muito ruins. Não é o caso, tá ligado? Eu acho que dava pra montar uma boa defesa com esse time. Eu acho que simplesmente é uma falha na versão atual do trabalho do Simeone. Ele que já montou defesas espetaculares, hoje em dia ele não consegue mais montar, cara. Tipo, o Atlético com a bola joga muito bem, joga maravilhosamente bem com a bola. Mas sem a bola, bicho, esse time é um caos, assim, é um negócio bizarro pra defender. A gente tá falando do time que tomou 5 gols do Tottenham na eliminatória, né, cara? Quantos times no futebol europeu tomariam 5 gols nessa versão atual do Tottenham? Enfim, então, o Atlético já começa o jogo perdendo, já tem que correr atrás do resultado, ele já se coloca numa situação que nenhum time quer se colocar numa final de jogo único, né? Porque
90 minutos, jogo muito nervoso, todos os jogadores muito nervosos. Mas mesmo assim o Atlético conseguiu ir buscar o empate ainda no primeiro tempo, graças ao Lookman, que fez um golaço ali. O Lookman, ele foi disparado o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo. Praticamente toda jogada que chegava no pé dele, ele tentava fazer a jogada individual. Ia para cima, ia pro drible, buscava a finalização, buscava o passe para dentro da área. E uma hora ele conseguiu encaixar um belo chute ali. Um ataque que é puxado pelo Julián Alves. O Julián Alves acha o Griezmann pela esquerda. O Griezmann dá o passe para meia-lua, achando o Lookman. E o Lookman, ele dá uma finalização simplesmente impecável de perna esquerda, cara. Que chutaço que ele deu. Esse chute cruzado dele com a perna ruim, né, digamos assim. Me lembrou muito o Neymar. Por incrível que pareça. Eu sei que não tem nada a ver o Neymar, mas... o Neymar fazia muito isso, né? Esse chute de perna esquerda com a perna ruim, cruzado, saindo com muita precisão, muita força. Foi um gol meio que nesse estilo do Lookman, cara. Um belo gol, uma bela jogada. E aí, cara, é muito doido, assim, alguns aspectos do Atlético, porque beleza, ele domina as ações até conseguir o gol de empate. Depois que o Atlético empata o jogo, o Atlético morre, cara. Tipo assim, ele empata o jogo com o Lookman, ao invés de ele continuar em cima, continuar indo bem, pressionando para tentar buscar a virada, parece que o time morreu, cara. E aí a Real Sociedade começou a controlar a posse de bola, até vir a falha do Moço. Mais uma falha do Moço. Nos últimos dias eu vi algumas discussões entre contas do Atlético de Madrid no Twitter sobre se o Musso deveria ser o goleiro do Atlético de Madrid na semifinal da Champions League contra o Arsenal. Ele foi muito bem contra o Barcelona, né? Ele foi muito bem contra o Barcelona. E ele tem aproveitado muito bem as chances que ele tem quando ele joga, né? O Musso normalmente ele só joga na Copa do Rei. O Black joga na Champions League no Campeonato Espanhol. O Black se machucou, o Musso tem agarrado aí nessas últimas semanas. E foi bem. E aí tava tendo essa discussão, mas eu acho que depois do jogo de hoje essa discussão morreu, cara, porque o Musso, ele, infelizmente, cara, eu digo isso com dor no coração, mas infelizmente ele foi o principal responsável por essa derrota. Obviamente ele não foi o único cara que jogou mal, tiveram outros jogadores do Atlético que jogaram mal, mas ele foi diretamente o maior responsável, porque ele falha no primeiro gol, a cabeçada do Barrenetxea, como eu falei, ele tá super mal posicionado. E o segundo gol ele faz esse pênalti, cara, que é um clássico erro de tempo de bola, né? A bola jogada na área, o jogador da Real Sociedade nem tava bem pra pegar a bola, cara. Tanto que ele cabeceia a bola, só que ele cabeceia super mal, a bola vai mó pra cima, assim, porque ele não tava legal pra cabecear essa bola. Daí o Musso sai com o tempo de bola completamente equivocado e bate com as duas mãos no jogador da Real Sociedade, o Gonçalo Guedes aqui, se eu não me engano. E acaba, obviamente, cometendo um pênalti, claro, não tem nenhuma discussão. Um goleiro sai para socar, não acerta a bola, só acerta o atacante e é pênalti. não tem nem o que discutir sobre isso. O Oyarzabal cobrou o pênalti, cobrou muito bem, bateu, fez o gol. E a Real Sociedade fez 2-1. O Oyarzabal de novo metendo gol em final, né? Ele já tinha feito gol na primeira final da Copa do Rei, que ele jogou com a Real Sociedade em 2020. Aí ele tem gol em duas final de Nations League pela Espanha. Ele tem gol em final de Eurocopa 2024 pela Espanha. Ele tem gol em final de Olimpíadas. O cara é simplesmente iluminado, cara. Você precisa de um cara para fazer um gol no final, chama o Mikel Oyarzabal que ele vai conseguir fazer. E aí termina o primeiro tempo 2-1 para a Real Sociedade e o Atlético tem que ir para o segundo tempo para correr atrás do resultado. O segundo tempo, cara, eu vou falar um negócio pra você, foi um Deus nos acuda, porque o Atlético foi ficando cada vez mais ofensivo, né? Conforme o tempo ia passando, o Simeone foi empilhando jogadores, né? Empilhando atacantes, e o Atlético sem conseguir criar muita coisa, cara. Ele até dominava as ações, dominava a posse de bola, a Sociedade recuou muito no segundo tempo, cara. Praticamente você não via o Musso no segundo tempo. Mas ao mesmo tempo era uma posse de bola que não estava dando muito resultado, cara. O Atlético balançando muito para um lado para o outro, procurando espaço. Até teve ali uma boa chance com o Lookman, né? Numa jogada construída pelo Llorente pela direita, que ele acha o Lookman dentro da área. Infelizmente ele pega muito embaixo da bola.
mas o Atlético não estava conseguindo criar boas chances, né? Meio que o jogo tava caminhando para um cenário que, cara, o Atlético vai ficar aqui até amanhã e não vai conseguir marcar. Mas é aí que entra a estrela do grande jogador de futebol, que é o Julian Álvares, né? E sim, cara, esse gol dele foi um negócio de louco, cara, porque ele recebe a bola, é uma jogada que começa na esquerda, sai o cruzamento, a bola passa pelo Sorlote, daí o Llorente pega ela lá do lado direito, passa pro Almada, o Almada passa pro Julian. Não me acordo agora se foi do Almada ou se foi do Llorente, enfim. E aí o Julian já tava morto, cara. Ele já tava cansado dessa altura do campeonato, já tava com o meião arriado. Ele domina a bola, dá um mini cortezinho assim de letra para tirar o marcador e finaliza de forma perfeita ali com a perna esquerda para fazer um golaço. O goleiro da Real Sociedade nem se mexeu, nem ousou se mexer. E o Atlético empatou com esse gol do Julian. É mais uma vez o Julian Álvares sendo muito foda, né, cara? Ele é um monstro de jogador. Eu já falei várias vezes isso. Ele é o tipo de jogador mais perigoso que existe, que é o jogador de jogo grande, né? Ele sempre faz gol nos jogos mais difíceis do Atlético. É impressionante, é uma parada surreal isso. E o Atlético tava bem nesse momento, né? Depois saiu o gol do Julian Álvares, cara, o Atlético começa a emplacar uma chance atrás da outra. Porque assim, o Atlético ele não empata o jogo e ele pensa, beleza, vamos pra prorrogação, porque já era reta final, já era 80 e tantos minutos. Ele não empata o jogo e pensa, beleza, agora nós vamos pra prorrogação, vamos resolver na prorrogação. Não é o caso, o Atlético tenta o máximo possível resolver o jogo no tempo normal. E ele cria algumas chances excelentes nessa reta final. A melhor chance delas foi uma bolaça do Julian pro Johnny Cardoso. O Cardoso finaliza, o goleiro da Real Sociedade faz uma defesaça. E o juiz nem escanteio deu na hora. Mas aquela foi a melhor chance. Era o gol do título ali. Se o Johnny Cardoso marca, era o gol do título. Também teve outra chance muito boa com o Baena, que parecia que estava um pouco impedido. Teve uma finalização perigosa do Llorente. Assim, era o momento, tá ligado? Esses minutos finais, esses 10 minutos aí, contando acréscimos que o Atlético teve ali após o gol de empate, que o Atlético estava bem ofensivo, tem muitos jogadores ofensivos em campo, e a Real Sociedade estava meio assustada, estava meio acuada. Era o momento para o Atlético fazer o terceiro gol e ser campeão, cara. Mas aí deixou ir para a prorrogação, cara, aí é outro jogo, tá ligado? Porque vai para a prorrogação, a Real Sociedade... eles não precisaram correr tanto quanto o Atlético, porque o Atlético teve que correr muito no segundo tempo para tentar buscar um empate. Então eles entram na prorrogação muito mais inteiros do que o Atlético. E ó, rapaziada, antes da gente prosseguir aqui para os acontecimentos da prorrogação, sempre lembrando para vocês a Car Transportes, a loja parceira aqui do canal, o melhor local para você comprar suas camisas, e lá tem muita coisa bacana para você aí que gosta de camisas retrô, cara. Você que está procurando um local para comprar suas camisas clássicas, aquela camisa lá das antigas de 10, 15, 20, 30 anos atrás que você sempre quis ter da sua equipe ou da sua seleção favorita, você vai encontrar na Cation Sports, beleza? Dá uma conferida lá. Você pode comprar 5 camisas lá e pagar apenas 3, ou então comprar 3 e pagar apenas 2. E comprando por alto exame, meu link está aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai me dar uma grande ajuda aqui no canal, beleza? Vocês viram aí o tanto de camisa clássica maravilhosa que tem aqui, e tem até de clubes brasileiros, tá? Não só dos clubes europeus das seleções, também tem muitas camisas clássicas de clubes brasileiros. Beleza? Cation Sports, não deixe de conferir. Cara, a prorrogação, ela poderia ter definido o campeão muito bem no primeiro tempo. Porque o segundo tempo dessa prorrogação não acontece absolutamente nada. Assim, no segundo tempo, as equipes estavam mortas, tanto o Atlético quanto a Real Sociedade já não tinham mais perna para nada. Basicamente, o segundo tempo inteiro da prorrogação, a bola pingando para um lado e para o outro, assim, os jogadores meio que se livrando da bola, mas sem conseguir construir nada. Mas no primeiro tempo, tanto o Atlético quanto a Real Sociedade tiveram chances de fazer o 3-2, né?
A chance claríssima da Real Sociedade foi essa daqui, uma finalização aqui da direita para a esquerda, que o Musso se complica todo aqui, porque ele dá um rebote completamente bizarro e depois ele faz uma defesaça aqui nesse chute após o rebote, que ele mesmo causou. Tipo, ele gera o problema, dando um rebote ridículo, e depois ele faz a defesaça. Meio que, se o Atlético fosse campeão, poderia até argumentar que ele se redimiu, mas ele mesmo fez essa merda, tá ligado? Realmente não foi uma noite muito boa do Musso. E o próprio Atlético também poderia ter feito 3-2, porque no primeiro tempo da prorrogação o Julian ele dá um chutaço e acerta o travessão ali do gol da Real Sociedade. E também tem outra. Cara, tem uma chance claríssima, cara. Uma chance que o Baena passa pela. Ele recebe aqui pela esquerda. E o Sorloth tá sozinho no meio da área. Daí o Baena vai cruzar pro Sorloth e ele manda a bola lá na casa do caralho, velho. Ele manda a bola lá no inferno, cara. Cara, impressionante como ele entrou mal, bicho. O Baena e o Nico Gonzalez entraram muito mal. O Juliano fez uma final muito ruim também. Mas o jogador que mais me irritou, além do Musso, né, que fez as cagadas, mas o jogador que mais me irritou foi o Baena, cara. Impressionante como ele entrou mal, ele não acertou rigorosamente nada. Ele parecia já tá cansado, tá ligado? Sendo que ele entra no segundo tempo do tempo regulamentar e ele já parecia estar cansado. O Nego Gonzalez inútil também. Muitos erros técnicos desses dois jogadores, muitas tomadas de decisões erradas. De maneira geral, eu acho que quem eu acho que fez uma grande final no lado do Atlético? Eu acho que o Lukman. Inclusive, eu achei um erro o Simeone ter tirado ele. Na hora que o Simeone vai substituir, ele deveria ter tirado o Juliano, cara. O Juliano tava jogando nada. O final dele foi horrível. E aí ele vai e tira o Lukman. E só depois, 20 minutos depois que ele tira o Juliano. Então, achei que foi um erro do Simeone. Acho que o Lukman fez uma boa final. O Julian dispensa comentários, apesar dele ter perdido o pênalti. Fez uma grande final. O Llorente fez uma grande final, o Koke fez uma grande final, o Griezmann acabou deixando um pouco a desejar, apesar dele ter dado assistência pro Lukman, mas de maneira geral o jogo dele foi abaixo. E é isso. Fomos pros pênaltis e o Atlético acabou perdendo os pênaltis. Na verdade o Atlético já entrou derrotado, né? Porque os dois primeiros pênaltis o Atlético perdeu. O primeiro com o Sorloth, bateu super, hiper, ultra, mega mal. O segundo com o Julian, infelizmente. O Julian nem tinha perna pra bater pênalti, cara. Ele foi um dos caras que mais correu nesse jogo. Acho que ele bateu porque era o que tinha pra botar pra bater. Mas ele nem tinha perna pra bater, pra falar a verdade. E aí ele bateu, perdeu. O Atlético já abre perdendo os dois pênaltis. E aí, cara, quando você começa uma disputa de pênalti já perdendo dois, filho. O que você vai buscar, né? O Musso ainda conseguiu catar um pênalti, mas não foi o suficiente, né? O Atlético fez os 3 pênaltis seguintes, né? Acho que foi o Nico Gonzalez, o Almada e o Baena que bateram e converteram. Mas pelos 2 primeiros perdidos o Atlético acabou sendo derrotado. Tem muito o que esperar, né? Uma disputa de pênaltis, cara. Se você não for perfeito, se você realmente não entrar ali pra bater super bem, os caras tudo caprichado. Só se o seu goleiro for sei lá, cara, o Cássio, a mistura do Cássio com o Hugo Souza pra pegar os pênaltis e tudo, cara. E o Musso não foi. Não tava numa noite amaldiçoada ali por cima. Se tivesse numa noite boa, pelo menos, mas nem isso, né? E aí, a Real Sociedade acabou sendo campeão, cara. É mais uma derrota em final aí pro Simeone. Uma pena, porque eu sei que uma Copa do Rei, tem gente que vai desprezar, mas eu acho que era um título bem importante. Também pro Griezmann, que vai sair do Atlético, né? O Griezmann, pelo Atlético de Madrid, ele nunca ganhou nem a Copa do Rei, nem o Campeonato Espanhol. Então era a chance dele ganhar aí um dos principais títulos espanhóis. E não deu. E também, queira ou não queira, tem o baque psicológico, né? De você perder essa final. E daqui a pouco tem uma semifinal de Champions League contra o Arsenal. Eu não sei quem que vai chegar mais sequelado na semifinal da Champions League. Se é o Atlético de Madrid ou se é o Arsenal. Vamos ver o Arsenal amanhã, né? O Arsenal também perdeu a final da Copa recentemente, né? Perdeu a final da Copa da Liga, então é a semifinal da Champions League dos perdedores de Copa. O Arsenal perdeu a Copa da Liga, o Atlético perdeu a Copa do Rei. Enfim. Agora, 2 jogos, cara. A temporada do Atlético se resume a 2 jogos.
semifinal da Champions League contra o Arsenal, ver o que é que vai acontecer. Eu ainda acho que o Atlético tem condições de passar, eu acho que o Atlético tem totais condições de fazer uma boa semifinal, mesmo tendo sido derrotado hoje, eu não acho que é fim do mundo não. Enfim, é isso que eu tenho para falar sobre essa final. Obrigado pela sua atenção, deixa o likezão, aí se inscreve no canal e manda nos comentários aí o que, é que você achou desse jogo, tá? Foi um grande jogo, né? Mais uma vez o Atlético protagonizando aí um jogo muito emocionante, né? É o time do entretenimento, o Atlético de Madrid.